Você começou até a falar, eu te interrompi, desculpa, mas você ia falar do Rio de Janeiro nessa época, o que era essa efervescência, né? Não, eu conto às vezes algumas passagens da minha vida no Rio como carioca, enfim, eu sou nascido e criado no Rio de Janeiro da vida inteira, e eu digo para as pessoas que o Rio de Janeiro foi talvez a melhor cidade do mundo para se viver no período dos anos 70, por exemplo. O Rio de Janeiro era uma cidade que estava na moda no mundo. Eu me recordo que o voo inaugural do Concorde foi um voo para o Rio de Janeiro. De Paris para o Rio? Paris para o Rio. Nossa. Era um voo que tinha uma frequência de 2 vezes por semana. O voo do Concorde vinha de Paris para o Rio. Ele era numa quarta-feira e no domingo. E, por acaso, no voo inaugural do Concorde, teve uma festa em comemoração a esse voo inaugural. Eu fui na festa na casa do Roberto Marinho, com quem eu não tenho nenhuma relação familiar. Impressionante. Aliás, é uma coincidência meu sobrenome. Eu costumo dizer para todo mundo que pergunta, você é da família do Roberto Marinho? Eu respondo sempre dizendo que eu sou do lado rico da família. Entendeu? Que acaba com qualquer... A pessoa deu 3 segundos de... Peraí, como assim? Então eu me sempre respondo com essa frase. Sacada. Porque essa frase, inclusive, termina a conversa. Não dá para o cara querer especular, né? Como assim? Mas, enfim, por acaso, nesse dia, o Roberto Marinho, que era vivo nessa época e que era ainda o grande diretor, presidente do jornal o Globo, e era um homem que tinha uma vida social também muito ativa na cidade do Rio, e ele ofereceu um jantar na casa dele, ali no Cosme Velho, que era uma casa muito bonita, onde ele morava, que hoje eu acho hoje é um museu lá nessa casa. E ele ofereceu um jantar em homenagem à Air France, a embaixador da França, enfim, todos aqueles, por conta da inauguração desse voo do Concorde para o Brasil. Agora imagine Foi um evento assim, então? Enfim, imagine você um avião fazer Paris-Rio, Rio-Paris em 5 horas e 45. O avião ele ia daqui a Dakar, demorava 2 horas e 40. Dakar, Senegal. Senegal. Aí fazia uma escala em Dakar, na África, e aí você descia, tinha uma sala VIP dos passageiros. Era um avião que transportava 100 passageiros. Tinham 2 Aí partes não era do muito avião. grande, então? Não, ele era um avião pequeno. Talvez o banco do assento devia ser do tamanho do avião desse da Ponte Aérea aqui. Não era... O da Ponte Aérea talvez seja até um pouquinho maior. Não era um avião... Porque também não era uma viagem longa, né? E 2 horas e meia você chegava em Dakar, saía para essa sala VIP, aí tomava um sorvete e tal ali, aquele tratamento VIP. O pessoal abastecia. E aí o avião abastecia, você decolava de Dakar, chegava em Paris às 7 da manhã com mais 2 horas e 45. Aí você chegava em Paris, tinha um mega esquema de café da manhã no próprio hall do desembarque, ali onde você desembarca, para os passageiros do Concorde. Enfim, era uma outra época. Você fez esse trajeto logo na largada? Não, eu fiz logo... Um pouco depois? Não, fiz logo... Não nesse voo inaugural. Não, sim, mas logo... Nessa época? Logo até porque nesse momento da minha vida, eu tinha 21, 22 anos de idade, 23 nessa época. Eu estava nesse momento casado com minha primeira mulher, que era francesa. E ela tinha muitos amigos franceses. Mas conheceu lá ou aqui? Não, conheci aqui no Brasil. Uma atriz e socialite, Odile Rubirosa, que era viúva do Porfírio Rubirosa, que tinha a alcunha de último playboy. Enfim, eu sou devoto da biografia dele. Vai fazer a biografia dele. Eu insisto há quanto tempo nessa história? Insistindo, mas eu digo para ele, meu filho, isso para mim... Eu, quando olho para trás, e isso faz tanto tempo, que eu fico achando que isso foi uma outra vida que não fui eu que vivi, foi outra pessoa. Porque, assim, tá tão distante do meu mundo de hoje, né? Que eu fico, às vezes... Mas eu, de fato, tive o privilégio de ter tido uma vida muito... E de ver várias mudanças, né? Maravilhosa, e viver momentos do mundo também maravilhoso, e ter conhecido pessoas interessantíssimas na minha vida. Enfim, foi um privilégio. Eu, quando me casei com a minha primeira mulher, tinha 21 anos. Eu tinha 21 anos de idade e ela tinha 33. E foi uma história de amor. A gente se conheceu... Quem ela era? Ela era viúva do Porfírio Rubirosa, que era conhecido como... Não é? Ela era viúva, ela tinha 33 anos. O marido dela tinha morrido 2 anos antes num acidente
de carro no Bois de Boulogne, que é aquele parque lá em Paris. Ele estava dirigindo de volta para casa numa Ferrari que aí ele bateu de frente com uma árvore no Bois de Boulogne. E aí ela ficou viúva e ficou, enfim... Ela era uma jovem viúva maravilhosa, linda, bonita, uma pessoa maravilhosa. E ela tinha muitos amigos aqui no Rio. Tá. E um dia ela tinha inclusive uma grande amiga que era casada com um francês, que era o Gérard Leclerc. A amiga dela era Regina Leclerc, casada com esse francês. Essa amiga dela, Regina, morreu naquele acidente da Varig. Sim. Daquele voo que caiu em Paris, que morreram todas as pessoas. E ela foi madrinha do meu casamento com o Odílio. Eu me casei com o Odílio na casa dela. 1973. Em 73, exatamente. Nossa! Mas enfim, essa tem muita história. Não foi capa da revista Manchete, meu amigo. Revista Manchete. Mas isso aí Ele tenta diminuir o valor, mas eu fico realmente... Mas ele fica botando pilha nessa história. Eu digo, André, isso aí, ó, seu personagem que já não existe mais. Aí já não existe mais, mas é você, porra. Eu imagino um filme. Eu fico deslumbrado. Aquele Rio de Janeiro. Os meus... Não, porque o Rio de Janeiro, de fato... Hoje em dia tá vivendo um esvaziamento econômico brutal. A autoestima do carioca, dos cariocas mais ferrenhos, amigos meus, que já estão num clima de já era. Porra, era uma vez. Tem que aceitar essa decadência como novo normal. Que é triste, e eu tenho um exemplo dentro de casa que desfrutou da era dourada. Mas a cidade do Rio de Janeiro foi abençoada por uma natureza única. Quer dizer, não tem... Eu talvez, enfim, arrisco dizer que eu não conheço uma outra cidade que tenha isso, aquela beleza natural da montanha, do mar, daquela Mata Atlântica, tudo junto ali. Mas foi, enfim, eu acho o seguinte, o Rio de Janeiro ele foi perdendo relevância principalmente por conta da classe política do Rio de Janeiro. Eu acho que os políticos do Rio de Janeiro acabaram com a cidade e com o Estado. Nós não tivemos a sorte que São Paulo, por exemplo, teve, de ter bons governantes, pessoas sérias que foram sempre... criando desenvolvimento no Estado, enfim. Não existia esse abismo que existe hoje entre o Rio e São Paulo. Não. Aliás, eu vou te dar alguns exemplos. O Rio de Janeiro era onde tinha a Bolsa de Valores do Brasil. Não existia Bolsa de Valores em São Paulo. A Bolsa de Valores do Brasil era no Rio de Janeiro, onde eu trabalhei. Com 19 anos de idade, eu fui ser operador no pregão da Bolsa de Valores. Então... Grande prêmio no Rio de Janeiro, né? Não, enfim, eu tô te dando esse exemplo. Os paulistas, quando queriam viajar, faziam o movimento inverso ao que nós fazemos hoje. O hub principal do Brasil para o exterior e para o Brasil inteiro era o Rio de Janeiro. O ponto do Rio para o mundo. Para o mundo. Então, os paulistas tinham que pegar um voo para fazer escala no Rio de Janeiro, para vir para o Rio de Janeiro, para ir para Nova York, para ir para Paris. Por exemplo, o avião Concorde não vinha a São Paulo. Os paulistas tinham que vir para o Rio de Janeiro para pegar o avião. Então, eu estou te contando uma época em que eu tive o privilégio de viver, muito jovem, mas que foi assim a época de ouro do Rio de Janeiro. Por que eu sei que tem esse lado político, né? Mas por que tem essa conjunção dessa época ser tão maravilhosa que todo mundo fala realmente do Rio? Porque os pensadores estavam lá, as pessoas... Todos os movimentos culturais, todos os movimentos importantes na cultura brasileira estavam no Rio de Janeiro. Os artistas do Brasil inteiro, quando queriam ter sucesso, eles iam para o Rio de Janeiro. Você tinha todas as televisões... enfim, com sede no Rio de Janeiro. Enfim, a produção cultural... toda no Rio de Janeiro. E tem, mas hoje também muito maltratada, aquela beleza natural da cidade. Aquilo era uma atração, como ainda é hoje. Eu fico dizendo... Eu, recentemente, fui pré-candidato à prefeitura do Rio de Janeiro na última eleição, quando o candidato do PSDB... Eu era presidente do partido do PSDB no Rio de Janeiro. E o nosso candidato, que era o Gustavo Bebiano, teve aquele episódio da morte dele tão prematura, que era um saudoso amigo, um irmão que eu tinha. E com o evento da morte do Gustavo, o governador João Dória e o Bruno Araújo, que é o atual presidente do partido, me pediram para que eu fosse ocupar aquele lugar de pré-candidato à prefeitura do Rio de Janeiro. E esse pouco tempo que eu fiquei na condição de pré-candidato à prefeitura...
eu pregava sempre a questão do emprego e eu dizia que o emprego no Rio de Janeiro ele está vinculado basicamente à atividade de turismo. Porque a atividade de turismo no Rio de Janeiro é a vocação do Rio. Não adianta querer achar que nós vamos transformar a cidade do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, num estado industrial, quando não tem mais essa vocação. Isso já era, acabou. Eu não sei o Rio de Janeiro na escala, mas ele deve estar muito longe de Madrid, sei lá, de Paris. Não era para estar, né? Não era. Então, quer dizer, mas por conta disso, porque os governantes do Rio, eles não tiveram a compreensão de que nunca trataram o turismo. Aliás, continuam não tratando. Continuam não tratando. Que fique claro. Enfim, que me perdoe o atual prefeito do Rio de Janeiro, que trata a questão do turismo com a mesma leviandade, com o mesmo desleixo que outros tratavam. Eu não vejo nenhuma vocação, mesmo no atual gestor do Rio de Janeiro. Nem planejamento, nem política pública. Enfim, eu não vejo. Por acaso, logo no início do atual governo, eu fui responsável por indicar o ex-secretário de Turismo da cidade do Rio de Janeiro e o que ele teve de ferramentas e de estrutura e de respaldo para trabalhar a questão do turismo foi zero. Então, enfim, ele ficou poucos meses lá quando percebeu que realmente não ia ter condições de tocar o projeto transformador para que a cidade realmente mude a sua face. Ele resolveu deixar o governo, mas enfim. Não vamos falar disso, não. Essa é a agenda negativa do Rio de Janeiro. A agenda política do Rio de Janeiro, sem dúvida, é a agenda negativa. Os políticos assassinaram, os políticos do Rio de Janeiro, com raras exceções. Claro que em toda... Para generalizar sempre. Mas, enfim, com raras exceções. A política do Rio de Janeiro assassinou a perspectiva da cidade. Mas vendo daqui, parece uma coisa meio sem saída, né? Parece que é um inferno. É um inferno. Não, e é isso que eu estava falando. Eu vivi o Rio de Janeiro que não existia essa diferença entre as pessoas, ao contrário, queriam migrar de São Paulo para o Rio de Janeiro. O mercado financeiro era no Rio de Janeiro. As agências de publicidades era tudo no Rio de Janeiro. Enfim, os grandes publicitários estavam no Rio de Janeiro. Então, enfim, era uma outra realidade e hoje essa coisa se inverteu, só que hoje se inverteu num grau absolutamente desesperador para quem vive hoje no Rio de Janeiro. Você tem aqui no São Paulo um desenvolvimento acelerado, onde você teve governos do PSDB que se sucederam na máquina administrativa. Isso, obviamente, ajudou o Estado a crescer, porque quando você tem uma continuidade, as políticas podem ser feitas a longo prazo, e os paulistas e paulistanos se beneficiaram disso. E o Rio de Janeiro, ao contrário disso, foi governado nos últimos 30 anos de uma maneira absolutamente realmente dá uma pena, irresponsável, eu diria. Você vai para aquela cidade, com raras exceções, mas enfim. E eu hoje tenho a seguinte visão da política do Rio de Janeiro. Eu acho que o Rio de Janeiro não terá condição de recuperar o que foi se não tiver, pelo menos, 3 governos seguidos, alinhados, enfim, com a mesma perspectiva, com a mesma vontade. Não adianta você fazer um período de governo bom, porque em 4 anos não dá tempo de consertar o que foi estragado, o que foi, enfim, maltratado durante essas décadas, últimas décadas.